Convido os irmãos para que abramos a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo, dos versos 3 ao 14. Carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo, dos versos 3 ao 14. Leiamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Neste momento, ó Pai, após já entregarmos a Ti todo o nosso louvor, em atitude de gratidão e adoração, rogamos a Ti, Senhor, que ilumine a todos nós, usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, confirme as nossas orações, na certeza de que a Tua palavra prosperará nesta noite e encontrará em nossos corações morada, ó Pai amado. Abençoa cada irmão presente, todos aqueles que ouvem através da live, na certeza, ó Pai, que seremos edificados pela Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, então hoje nós estamos no terceiro dia de palestra, alusivo ao mês da Reforma, e nós estamos, através dos estudos, aprendendo sobre os 5 pontos do calvinismo. Os irmãos já observaram nos estudos anteriores que há uma flor, a tulipa, que é uma síntese teológica com as suas iniciais, de suas letras, e que nós vamos relembrar neste momento. O nosso irmão Caio, seminarista, no primeira palestra, ele expôs sobre a depravação total, onde a humanidade é completamente depravada pelo pecado original. Todos os seres humanos nascem pecadores. E notem, todos os pecadores são incapazes de se salvar por si mesmos. Já no domingo próximo passado, o reverendo Lucas trouxe-nos a respeito da eleição incondicional, onde Deus escolhe incondicionalmente quem será salvo, com base tão somente na sua santa e soberana vontade. A salvação não depende do homem em momento algum, jamais por suas obras, por seus méritos, ou até mesmo pela sua vontade. Hoje, expiação limitada.
A expiação de Cristo na cruz. E notem aí vocês, é um ponto nevrálgico da reforma protestante. Pois há muitos embates teológicos em correntes diferentes a respeito desse ponto. Pois esse ponto, biblicamente falando, mostra-nos que a salvação é especificamente destinada aos eleitos. Domingo próximo passado, eleição incondicional. Nessa sua morte, a morte de Cristo, ela foi eficaz para a salvação dos eleitos, dos escolhidos. Para os próximos domingos, nós veremos então a graça irresistível e a perseverança dos santos, terminando então os 5 pontos fundamentados em textos bíblicos e centrais para a teologia reformada, de acordo com a Santa Escritura, onde destacam a soberania de Deus na salvação e a total dependência do homem na graça divina. E no texto que nós lemos, queridos, nós podemos observar, no texto anterior, em Efésios, nos versos 4 e 5, ali nós encontramos a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação, antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Nós podemos chamar de redenção predestinada. Mas notem bem vocês que a redenção, ela é o resultado da expiação. Hoje nós falaremos sobre a expiação limitada. A morte de Cristo na cruz, ela então promoveu a redenção. Já no verso 7 do texto que nós lemos, nós encontramos a doutrina da redenção, quando Cristo, em sua obra expiatória, nos redimiu com o seu sangue. E então nós podemos chamar de redenção realizada. Já no verso 13, nós vemos Deus selando, através do evangelho da salvação, em nossos corações, pela ação do Espírito Santo, onde nós podemos chamar de redenção aplicada pelo Espírito Santo. E no verso 14, nós temos a garantia da nossa herança futura, concedida pelo Espírito Santo. Podemos chamar então de redenção consumada. E para resumirmos, nós aprendemos que é Deus quem elege e predestina. Cristo, o Filho, nos redime pelo seu sangue, provendo perdão pelos nossos pecados. E o Espírito Santo então sela a palavra de Deus nos nossos corações, enquanto também garante-nos, através do seu selo, a futura herança, a salvação eterna. Portanto, queridos, a doutrina da expiação limitada, ela é também chamada de doutrina da expiação definida. Ela afirma que na morte de Jesus, Deus teve a intenção de realizar a redenção de cada pessoa, dada por Ele, Deus, ao seu Filho Jesus, desde a fundação do mundo, desde a eternidade, aplicando a esses pecadores, dado a Cristo pelo próprio Pai, os méritos de Jesus na cruz. Os méritos de Jesus na cruz. Portanto, a morte de Cristo tem a finalidade, o objetivo e a intenção divina de ganhar a salvação a um povo escolhido, ao povo de Deus. E não somente ganhar a salvação a esse povo, como realizá-la e alcançá-la em toda a sua plenitude. Ao observarmos o tema de hoje, expiação limitada, e como já dissemos anteriormente, uma teologia cristã reformada, dentro dos 5 pontos do calvinismo, nós vamos fazer uma pequena definição nesse momento aqui. Essa doutrina afirma que a expiação de Jesus Cristo na cruz foi especificamente destinada e eficaz apenas para os eleitos. Por isso, da leitura do texto em Efésios. Ou seja, aqueles a quem Deus escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Podemos observar que,
entre os pontos principais havia a intencionalidade divina. Jesus morrer pelos seus eleitos, pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus. E a sua morte foi eficaz para conceder a salvação aos eleitos, garantindo aos eleitos a redenção. Portanto, observem agora um ponto alto dessa doutrina. A expiação limitada tem esse nome, obviamente, porque o contrário disso seria ilimitada. Ou seja, ela não é universal. Ela não é aplicável a todas as pessoas, a todos os pecadores, de maneira igual. Mas, particularmente, aos eleitos, aos chamados, aos predestinados. Então, os irmãos já puderam observar que este ponto é um ponto realmente considerado um dos mais sensíveis diante de todas as doutrinas as quais estão incorporadas, inseridas na expiação limitada. Mas nós podemos observar nas implicações teológicas dessa doutrina que ela destaca a soberania de Deus na salvação. É Deus quem é o autor da salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Ele escolhe quem será salvo. E aqueles que foram escolhidos, eleitos, têm a segurança, através da morte de Cristo, de sua salvação. Observamos que a expiação limitada torna-se então uma doutrina complexa, porque há um outro ramo teológico, uma outra corrente, que adota a expiação ilimitada. E a expiação limitada, contrária à expiação limitada, que nós reformados cremos, biblicamente falando, ela é também conhecida como a expiação universal, ou geral, que afirma que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para salvar todas as pessoas, sem exceção. Nós sabemos que Jesus tinha o poder, sim, para salvar todas as pessoas. Mas a sua morte foi eficaz aos eleitos. A extensão de sua morte poderia, sim, atingir toda a humanidade de todos os tempos e de todas as épocas. E ao observarmos a expiação ilimitada, nós vemos ela como uma doutrina que aponta para um ponto aonde a Bíblia não aponta, que é a universalidade. Alcançar todos os seres humanos sem exceção. Creem eles na potencialidade dessa expiação ilimitada, onde Cristo, notem bem vocês o ponto alto da doutrina da expiação ilimitada. Cristo morreu potencialmente para tornar possível a salvação de todos, para que então o homem agisse e escolhesse pela sua fé pessoal a Cristo Jesus. E então fosse salvo. Observamos aqui que transfere-se ao homem a responsabilidade da salvação, enfraquecendo assim então a cruz de Cristo, diminuindo a sua obra na cruz. Portanto, nós podemos observar que há uma controvérsia enorme entre a expiação limitada e a expiação ilimitada. Na primeira palestra, e eu gostaria de fazer também uma breve passagem por ambas, as duas anteriores, porque elas sustentam a expiação limitada. É uma coesão teológica, ela é lógica e teológica. Então, nós podemos observar que as Escrituras mostram-nos que o homem, através do pecado original, ele é totalmente depravado. Um versículo que podemos citar, do salmista Davi, no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, as Escrituras diagnosticam o pecado como uma deformidade. Vejam bem, aqui ele é universal, em toda a natureza humana. Uma deformidade que se manifesta em cada pormenor da minha vida e da sua vida, queridos.
como a quebra da lei de Deus e a falta de conformidade com a sua lei. Em qualquer aspecto da nossa vida, quer nos pensamentos, quer nas palavras, quer nas ações. Portanto, não há nada em nós que não foi estragado pelo pecado. Transgredir a lei de Deus, ofender a sua pureza, pela nossa pecaminosidade, pela nossa corrupção, isso coloca em nós culpa diante de Deus. Esse pecado, que é uma energia irracional, negativa e rebelde contra Deus, nós podemos observar desde o início que a raiz de todo o pecado é o orgulho e a inimizade contra Deus. Ficou muito bem claro isso na transgressão do primeiro pecado em Adão. E essa expressão, queridos, pecado original, ela não significa que o pecado faz parte da natureza humana como tal, pois a Bíblia diz que Deus fez o homem reto. Mas significa que a pecaminosidade marca cada um de nós desde o nascimento, conforme o próprio salmista disse. Onde então o meu e o seu coração torna-se, desde o nosso nascimento, inclinado para o pecado. Antes ainda que nós tivéssemos ou viéssemos a cometer qualquer pecado, porque nós nascemos em pecado. E essa pecaminosidade é íntima e é a raiz e a fonte de todos os outros pecados. Transmitida por Adão a mim e a vocês. Ele deixou-nos essa herança. Ele é o representante de toda a raça humana. Portanto, a doutrina do pecado original, ela não diz para mim e para vocês que nós não somos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos nascidos de uma natureza pecaminosa e, além disso, escravizada pelo pecado. Em consequência, nada do que eu e vocês fazemos poderia produzir algum mérito diante dos olhos de Deus. Eu e vocês jamais poderíamos ganhar o favor de Deus. Não importa o que nós façamos, não importa. Lembram bem? Não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se a graça não nos salvar, estamos perdidos. Portanto, a depravação total significa que eu e vocês não temos poder nenhum para ajudar na nossa salvação, para crer em Deus, para crer na sua palavra. Por quê? O próprio apóstolo Paulo aponta-nos aos Efésios: nós estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Para esta morte, para esta escuridão, somente a graça, somente a luz divina. E então, domingo passado, próximo, eleição incondicional. Em Romanos capítulo 9, no verso 18, através das palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, logo Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e também endurece quem lhe apraz. A eleição, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, é uma escolha divina. E foi Deus, diante de sua livre e soberana vontade, segundo o beneplácito de sua vontade, escolheu um povo para si, aqueles os quais Ele redimiria, justificaria, santificaria e glorificaria em Jesus Cristo. Portanto, fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para Ele, que nos adotou como filhos. Fomos redimidos pelo seu sangue, e então nossos pecados foram pagos. Pagos como? Por meio de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, pela expiação que Ele fez em meu e seu lugar. E essa escolha, queridos, eterna e divina, é uma expressão tão somente da graça livre e soberana de Deus. Ninguém merece coisa alguma por parte de Deus.
nem mesmo os escolhidos. Nós não fomos escolhidos porque Deus achou em nós mérito algum. Deus não deve aos pecadores nenhuma espécie de misericórdia, pois estes nasceram em pecado, só merecem a condenação, estão depravados totalmente. Portanto, eu e vocês, nós não sabemos quais os outros que Deus escolheu, se nós temos a certeza da nossa escolha. Nem aqueles que ainda não são crentes, nem porque Deus os escolheu especificamente. Mas uma coisa nós sabemos, que se eu e vocês somos cristãos hoje, fomos escolhidos hoje, e temos essa convicção, onde o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos salvos, é porque Deus, por sua imensa graça, nos escolheu. E isso traz no meu e no seu coração uma motivação enorme de gratidão e de confiança. A eleição é um ato secreto de Deus. Nós não sabemos quais serão as pessoas que, em todos os tempos e todas as épocas, serão eleitas ou não. Isso só será revelado no último dia. Mas até aquele dia, até o dia de Cristo, até sua segunda vinda, a pregação do Evangelho da Graça é o chamado ao arrependimento e à fé. E que isso seja pregado a todos. Portanto, o autor da eleição é Deus, baseada no beneplácito da sua vontade, nunca por qualquer obra nossa. E Ele nos escolheu em Cristo. E Paulo, cuidadosamente, ao falar sobre o sacrifício que Cristo nos fez, ele diz que o sacrifício de Cristo não fez Deus nos amar. O contrário é que aponta para essa verdade. O amor de Deus levou-o a oferecer o seu Filho na cruz. Este é o amor que está impresso na cruz. E aí então nós adentramos na expiação, na justificação pela fé em Cristo. A expiação, queridos, é a reconciliação de partes que antes estavam alienadas entre si. É a restauração de um relacionamento que havia sido rompido. Rompido por quem ou por quê? Pelo pecado. A expiação é realizada para ressarcir os danos que o pecado causou, apagando o escrito de dívida, apagando os delitos, os pecados, as transgressões, oferecendo para Deus satisfação pelas nossas injustiças, pelos nossos pecados, somente pela morte do Filho, somente pela morte de Cristo Jesus. Sabemos pelas Escrituras que toda pessoa peca. E então, se ela é pecadora, ela necessita de expiação, para expiar as suas culpas, as suas faltas, mas ela tem poder e recurso para isso, por si só. Todo pecador não pode ser aceito diante de Deus, não pode ter comunhão com Ele, somente através da expiação. Nós acabamos de dizer, a expiação é a religação, a reconciliação, é o ressarcimento do dano causado pelo pecado. Uma vez que há pecado, qualquer que sejam as nossas ações, por melhores que sejam, elas não são perfeitas. Qualquer coisa que nós façamos, não são perfeitos. Ao invés de nós diminuirmos, na maioria das vezes nós aumentamos a nossa culpa. Ao invés de diminuirmos o problema, nós aumentamos o problema do nosso pecado. Por quê? Porque o meu e o seu sacrifício nunca foi e nunca será eficiente e eficaz diante do Senhor. Não há nada que eu e vocês possamos fazer para restabelecer a comunhão com Deus. Nada. A não ser pela própria justiça de Deus na cruz. Onde,
pela maravilhosa graça de Deus, Cristo morreu em nosso lugar. E esse enfoque é bíblico. Se nós observarmos desde o Gênesis até o Apocalipse, a maravilhosa graça brilha diante de nós. Nós podemos observar que no Antigo Testamento, quando Deus tirou Israel do Egito, Ele estabeleceu como parte daquele relacionamento, do relacionamento da aliança, um sistema sacrificial, que tinha, no derramamento de sangue de animais, a condição para que, entre aspas, se fizesse a expiação dos pecados daqueles que pecavam, ou seja, de todos. Mas esses sacrifícios eram típicos, eram tipos que prenunciavam, anunciavam algo muito maior e muito melhor. Os pecados eram perdoados quando os sacrifícios eram feitos fielmente e oferecidos através da morte e do sangue dos animais pelos sacerdotes. Mas aquilo apagava de fato realmente os pecados? Não. Obviamente que não. Mas aquilo os apontavam para Jesus Cristo, cuja morte na cruz, então, expiou e expiará os pecados de todos os eleitos e escolhidos por Deus, cometidos antes, durante e depois. Já no Novo Testamento nós observamos que o sangue de Jesus foi derramado como sacrifício. Foi Cristo quem redimiu o seu povo por meio de um resgate. A sua morte foi o preço que nos livrou da culpa e da condenação do pecado, e também da sua escravidão. Na sua morte, Jesus nos reconciliou consigo mesmo, vencendo a própria ira de Deus, causada pelos nossos pecados. Os irmãos se lembram? Quem que levou Jesus à morte na cruz? Foi porque Judas o traiu? Foi porque Pilatos lavou as mãos? Foi porque escolheram Barrabás? Foi porque os soldados o levaram até lá? Claro que não. Foi o meu e o seu pecado, foram os nossos pecados, E então a cruz aplacou a ira de Deus contra os pecadores, contra nós, expiando os nossos pecados, e desse modo removendo o escrito de dívida que era contra nós e era impagável na cruz. Foi a cruz que produziu esse resultado, porque em seu sofrimento Cristo assumiu o nosso lugar, a nossa identidade, e Ele suportou o juízo de Deus, bebendo sozinho o cálice da ira de Deus, que eu e vocês deveríamos tomar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele sofreu como nosso substituto. Ele foi condenado porque nós deveríamos ser condenados. Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu a lista de crimes que nós tínhamos. E por isso Ele morreu na cruz. E qual a ligação da depravação total, da eleição incondicional, com a expiação limitada? Esse é um ponto central do sistema teológico reformado, calvinista, o qual nós estamos expondo aqui. E nós vemos em toda a Bíblia, em toda a Escritura, essa coerência teológica, interligando uma a outra. Por que Cristo precisou morrer na cruz? Porque o homem é totalmente depravado. E Ele morreu por quem? Pelos eleitos que Deus elegeu incondicionalmente. Portanto, se a humanidade é totalmente depravada, pecadora e incapaz de se salvar, somente e tão somente se Deus intervisse soberanamente, graciosamente, para que o pecador fosse salvo. Através da eleição, antes da fundação do mundo, de acordo com o beneplácito de sua vontade, de acordo com a sua intervenção soberana. E então a expiação na cruz de Cristo garante a eficácia da salvação para os eleitos. E qual foi o propósito então de Deus na cruz?
A cruz, queridos, é um plano eterno. É um plano eterno. Já estava no coração de Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. A cruz não foi um plano porque algo deu errado, um segundo plano, um plano B. Não. Já era o plano redentor de Deus, para que Cristo viesse para morrer. A morte de Jesus sempre teve em sua agenda. Ninguém poderia impedi-lo de chegar até a cruz e de ser morto. Já estava agendado. Ele mesmo já havia profetizado diversas vezes que ele veio para morrer. Cristo foi para a cruz, porque o Pai o entregou por amor. E então, ele se entregou por mim e por vocês. Se entregou por nós. A cruz. A cruz é um drama. É o maior drama da história. Ali nós vemos a justiça de Deus. Seu consumado repúdio e sua ira contra o pecado. Mas também vemos o seu infinito amor, pois ele não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. Foi na cruz que ele nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus, nos deu a sua paz. Foi na cruz que ele substituiu-nos, apagando o escrito de dívida que nós tínhamos. Ele foi feito pecado. Ele que não tinha pecado algum. Que alguém pode dizer, ele não cometeu pecado. Acaso poderia ele ter cometido algum pecado? Não. Ele não teve pecado nenhum. Mas naquele momento Deus colocou sobre ele toda a iniquidade nossa. E não foi pouco, queridos. Foi ali que ele então sorveu, como dissemos anteriormente, sozinho, o cálice da ira de Deus. Foi ali que ele suportou o justo castigo que os nossos pecados mereciam. Foi ali que ele foi feito maldito. Foi ali que Deus puniu nele os nossos pecados. Os pecados daqueles que são pecadores, depravados, eleitos por Deus, e que através da cruz de Cristo, através de sua escolha, de sua predestinação, Jesus morreu. E então nós vemos a finalidade da morte de Jesus. E as Escrituras deixam muito claro em relação a isso. Por que e com que intenção Cristo veio ao mundo? Essa resposta os irmãos não poderiam errar, porque nós já dissemos isso anteriormente. E se nós buscarmos, encontramos nos lábios do próprio Cristo. Lá em Lucas 19, versículo 10. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar todas as pessoas. Não é isso que o texto diz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Notem, Filho do Homem é um modo, podemos dizer assim, favorito de Jesus referir-se a si mesmo. Esse versículo está no contexto da salvação de Zaqueu. Zaqueu, podemos dizer, era uma das ovelhas perdidas de Israel. O Filho do Homem veio para salvar o perdido, os pobres pecadores que estavam perdidos. Paulo também fala a respeito disso. Fiel é esta palavra e merecedora de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O texto não diz que Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores. E quem eram então esses pecadores? Jesus mesmo disse lá em Mateus 20, 28. Eu vim para dar a vida e o resgate de muitos. De muitos. Os pecadores referidos são como eu e vocês. Aqueles que creem em Cristo Jesus. Separados do mundo. Pois ele se entregou por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1:4. Observem, queridos, que tudo isso aponta para a vontade e a intenção de Deus, que Jesus se entregasse pelos pecadores, para que os pecadores pudessem ser salvos e separados do mundo. Esses pecadores são todos, sem exceção? A Escritura responde dizendo que
não são todos de maneira geral. E quem são então? As Escrituras mostram-nos que esses, os eleitos, os escolhidos, esses os quais Cristo morreu na cruz, são aqueles que pertencem a um povo chamado de seu. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo aqui declara o propósito da vinda de Jesus em carne. Aqui é o nascimento de Jesus. Também todos os seus sofrimentos, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então nós observamos que o objetivo era realizar a salvação completa, eficaz, perfeita de um povo especial, livrando este povo de todos os seus pecados. Dizer que Jesus realizou a obra da salvação de forma parcial, isso não condiz com o que a Bíblia diz. Portanto, em outra corrente que diz que o homem participa através da potencialidade da sua fé, não mostra o que a Bíblia nos aponta. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi total, jamais parcial. Jamais parcial. Quem mais, além do povo? Um rebanho, o seu rebanho. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas também ouvirão a minha voz e haverá então um rebanho maior com um pastor. Para quem mais? Ou por quem mais, melhor dizendo, Jesus morreu? Pela sua igreja. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Portanto, queridos, a graça de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, tem como propósito a oferta da graça, tendo em vista pessoas de todos os tipos. Quando alguém falar, mas ele é eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, pronto, todo mundo está dentro desse mundo. Podemos observar que a oferta da graça tem em vista todos os tipos de pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas. Seja homem ou mulher, seja criança, jovem ou idoso, seja rico ou pobre, seja doutor ou analfabeto, de todo povo, língua, tribo e nação. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, todos aqui é nesse contexto, queridos. Sem acepção, mas com exceção. O qual a si mesmo se deu por nós, nós aqui aos escolhidos, os eleitos. Por quê? Olha o que o texto continua dizendo, aqueles que foram remidos, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, de todo o pecado, transgressão, e purificar para si mesmo um povo escolhido seu, zeloso de boas obras. Tito 2, versos 11 a 14. Este, queridos, é o ponto mais questionado da tulipe. Mas ainda que alguém se levante e questione, as Escrituras, que nós acabamos de ler, vários textos, apontam para essa realidade, para a finalidade e os efeitos da morte de Jesus. Todos os elementos da fé cristã nós conhecemos através das páginas das Escrituras. Mas este ponto aqui, assim como nenhum outro, em algum lugar, mostra-se questionado. Mas para mim e vocês não há questionamento. É a palavra de Deus e é fundamentado na Escritura ao qual nós cremos. Portanto, nós temos a plena e total convicção de que Cristo pagou, sim, um resgate
em favor dos escolhidos, dos eleitos, do seu povo. Dizer que a cruz não foi um ato total, pleno, suficiente e eficiente em si, e que a salvação não é para os eleitos de Deus, mas para todos sem exceção, isso, queridos, torna-se uma ofensa. Uma ofensa à sabedoria, ao poder e à perfeição de Deus. Ou o plano redentivo da cruz não foi perfeito? Acaso há algum ponto em que haja deficiência? Obviamente que não. Se alguém disser que a eficácia da cruz e do plano divino fracassou, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Numa passagem em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo expressa, através da palavra de Deus, o propósito da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, de acordo com a vontade e o conselho de seu Pai, para salvar os pecadores. Queridos, não é apenas abrir uma porta para que os pecadores entrem, de acordo com a sua vontade. A porta está aberta. Jesus é a porta. Jesus é o único caminho. Mas ela não está aberta para que a pessoa decida se ele vai entrar ou não. Aqueles que entrarão são aqueles que o Pai já deu a ele. Ele não é o caminho, um caminho que possibilita a salvação do pecador. Ele é o caminho e o único que leva ao Pai. Sendo assim, queridos, a salvação dos eleitos só foi possível pela intervenção divina e através da sua maravilhosa graça. Em Hebreus, nós observamos o texto dizendo-nos: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui nós encontramos com uma clareza profunda o propósito de toda a dispensação da encarnação e da oferta de Jesus Cristo na cruz. Livrar os filhos de Deus do poder da morte, do poder do inferno, do poder do diabo. Reconciliando-os com Deus, conduzindo-os a Deus. Cristo morreu pelos eleitos e nem todos foram eleitos. Se a morte e a oferta de Jesus Cristo como sacrifício para o Pai significa todos aqueles em favor dos quais aconteceram, purifica seus pecados, redime da ira, da maldição e da culpa, traz paz e reconciliação com Deus, concede vida e imortalidade, levando suas iniquidades sobre si, curando todas as suas feridas. Então ele morreu, apenas e tão somente por aqueles que de fato foram eleitos, chamados, regenerados, santificados e glorificados. Notem que ele não morreu por todos. Por quê? Porque é evidente que nem todos são santificados, nem todos são regenerados, nem todos são glorificados. Alguns textos apontam-nos para esse ponto da expiação limitada. O sangue da nova aliança, nós vamos ler daqui a pouco na ceia, né? Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos,
e levará sobre si as iniquidades deles. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Ele veio para conduzir muitos filhos à glória e para assim ser o autor da salvação deles, aperfeiçoado por meio do seu sofrimento. Portanto, queridos, esse texto, este ponto da tulipe, a expiação limitada, é considerado um dos mais difíceis, mas nós, pela fé e pela iluminação do Espírito Santo, nós entendemos tão claramente à luz da palavra de Deus. E então, para concluir, eu acredito que os irmãos, se não ouviram, poderão ouvir um testemunho nas redes sociais, porque quando eu ouvi, eu bati o olho no compartilhamento, haviam 35 mil compartilhamentos daquele vídeo. Certamente algum dos irmãos aqui pode ter ouvido. Uma mulher falando que esteve num país com severas restrições contra o Evangelho, onde qualquer expressão de fé podia resultar em prisão e até morte. Prisão com trabalhos forçados, tortura, um lugar onde o cristianismo é visto como uma ameaça e até mesmo como um crime. Nesse relato, aquela mulher dizia que ela se encontrou com um homem de 93 anos, dos quais 26 anos foram vividos numa prisão, devido à sua fé em Jesus. Este homem apresentou-se para uma entrevista, acompanhado de sua esposa. Certamente, do alto dos seus 93 anos, um homem já com as suas fraquezas, com alguma debilidade, devido à sua idade avançada. No entanto, aquela entrevista durou aproximadamente 2 horas, e aquele homem manteve-se em pé, compartilhando do Evangelho da graça, de maneira poderosa. E em momento algum ele citou nada de sua vida, as perseguições que ele sofreu, as torturas que ele passou, a prisão onde ele esteve, nada. Falou tão somente da cruz de Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus, do amor por Cristo Jesus. Passou-se um ano, aquele pessoal voltaram lá e procuraram por aquele homem e não o encontraram. De acordo com o relato daquela mulher, aquele homem já estava na glória. E ao ouvir esse relato, não tenho dúvidas disso. Mas encontraram a viúva. E então, ouviram de sua esposa viúva que aquele homem, enquanto na prisão por 26 anos ininterruptos, quando alcançou 20 anos de prisão, e lá na prisão, ele nunca deixou de falar do amor de Cristo Jesus. Foi colocado numa cova, 1 metro por 1 metro, longe da luz solar, colocado de joelhos por um período de 6 meses, e ali ele foi deixado. Muitas coisas aconteceram nesse momento enquanto ele estava ali. E para que ele saísse daquela incômoda tortura, bastava ele negar aquilo que ele acreditava, aquilo que ele amava. Ele havia sido colocado lá por causa e por conta disso. Negue a cruz, negue a Jesus. No entanto, por lá ele permaneceu. Lá ele permaneceu e cumpriu os 6 meses de sua penalidade. Quando ele saiu da cova, ele não sabia andar mais. 6 meses de joelho dentro daquela cova, passando por situações terríveis, torturas terríveis. Mas um pouquinho antes dele sair da cova, ele recebeu a visita de seu filho, que foi autorizado a estar com ele por alguns breves momentos. Seu filho chegou até o local onde seu pai estava, e seu pai, do alto de sua idade, não o conhecera. Já faziam mais de 20 anos também que ele não via seu filho. Seu filho, vendo aquela situação, dirigiu-se a seu pai
E seu pai encontrava-se, imagine os irmãos, um homem idoso, naquele local, devia estar debilitado, fraco, apesar de estavam alimentando ele lá. Aquele filho diz: pai, nega a Jesus, depois o Senhor se acerta com ele. Então o pai, que até aquele momento não havia reconhecido o filho, porque ele não tinha levantado nem ao menos a sua cabeça, quando ele ouviu a sua voz, reconheceu ser o seu filho, buscou forças, ergueu a sua cabeça e disse: sim. Não é sim, eu vou negar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até uma coroa trocar. Sim, queridos, a mensagem da cruz é que Cristo morreu no meu e no seu lugar, para pagar por todos os nossos pecados. E aí então eu e vocês amamos a cruz? Amamos a mensagem da cruz? Amamos a Cristo? Pois Cristo morreu por aquele homem, ele morreu por todos os pecadores, os quais Deus deu a ele, ele morreu por nós. Louvado seja o Senhor.